Pronto. Daí a gente já começa, Eu, né? Já deixa tudo eu teria uma gravado. pergunta sobre o trabalho, professor. Eu fiquei com uma dúvida ali. Uhum. Posso Qual? falar? Claro. Quando eu fui colocar porque eu fiz, o que que eu entrei lá? Eu fiz como o senhor ensinou ali, vai lá, olha como é que faz o plugin, baixa ali tudo e fiz. Deu tudo certo. Foi bem tranquilo, assim. Meu filho me ajudou Aham. também. E aí, quando eu coloquei eu assino a comunidade Sup Almoredo, a Sim. plataforma. Eu assino ela. Aham. Então eu queria colocar ela também, né? Só que ela tá escrito assim, Sup, aí tem o e-comercial e Alvoredo. Aham. E quando a gente vai fazer a fichinha lá para referência no Word, na hora que ele vai colocar, eu não sei se ele, tipo assim, o raciocínio do computador é em inglês, e aí fica como se fosse um nome só, um nome próprio, e ficasse o nome e um sobrenome na abreviatura. E aí eu achei por bem, eu digo, mas eu não vou usar isso aqui. Aí fiz do meu jeito, botei como eu achei melhor, né? Então, não sei o que que o Não, senhor que quando tem uma coisa assim, você pode converter em texto. Converter em texto, daí ali você faz a alteração. Que daí na ele não própria faz. fichinha. É, na própria fichinha, porque ali aparece a lista daí. Vamos supor, que se fosse mais de um. Ali Porque eu tem acho que um ele botão. entendeu que seria um nome de uma empresa, alguma coisa assim, né? Aham. É, teria que dar uma olhada, mas normalmente você pode converter em texto, que daí você pode fazer alteração. É como, de repente, mudar a formatação, essas coisas assim, você consegue fazer tudo isso no Word normal. Mas daí, depois, cada vez que você faz a atualização, aí ele volta tudo normal, né? Então tem esses Ah, detalhes. teria que ter esse cuidado. Não, mas então deu Mas certo, tá certo. mas é um plugin bom. Eu vi que eu não tinha Ótimo, ótimo, deixado. muito É, bom, muito. eu não tinha de liberado para todo mundo, parece que eu não estava. Depois eu liberei, eu coloquei como público, tinha deixado. Que tinha que solicitar compartilhamento, né? Daí eu liberei. Bom, então tá. Vamos começar aqui. Vou abrir aqui o nosso Lichess, que é de praxe. Aqui, opa, no Lichess ele tem inúmeras funções. Você já deve ter explorado, alguns já devem conhecer bem o Lichess, né? Ele é uma interface bem interessante, tem bastante conteúdo, tem todas as atividades que você pode precisar para dar aula, tem muitas coisas, né? Como eu falei, tem a parte de personalização, de repente, se quiser colocar logo da escola que você está trabalhando, está querendo colocar o Lichess lá para mostrar, para ensinar nos computadores da escola, se quiser colocar logo aqui no fundo, é possível, você pode colocar logo da escola, né? Quando você vai dar uma aula online, por exemplo. Aí quiser colocar, é bem prático, porque você coloca a Ah, imagem ali, né? na aula anterior só colocou um inverno, não foi? Que eu mexi com o senhor. Eu coloquei inverno, tá aqui ainda. Cor tema, picture, aqui tem, ó, tá ali o inverno. Mas tem outros aqui, né? Então esse daqui, ó, aqui aqui esse alphacoders aqui .com é um site assim, é porque tem quando você coloca a imagem, ele tem que ter esse formato aqui. Quer ver? Eu vou abrir ele num outro. Se ele não tivesse formato, você não consegue colocar. Vamos pegar aqui uma página. Pronto, colocar, colei. Pronto, tá aqui. A imagem que eu peguei é daqui, mas ela tem que ter esse formato para ser viável para colocar no site. Aí você consegue colocar. Esse mesmo Alpha Coders aqui, você pode fazer, puxar uma imagem sua e converter numa imagem assim para poder colocar também. Então é possível. E daí você pode escolher, por exemplo, a logo da escola, outra coisa qualquer, né? Um outro tema qualquer. Eu tinha outras guardadas, mas no caso contrário, você pode usar aqueles que tem como exemplo aqui, se quiser. Mas a princípio, o interessante é justamente isso, o fato de você personalizar essa interface, né? O idioma é importante. Aqui você pode estabelecer até relações com idiomas, né? Porque tem as línguas, tem várias línguas que são trabalhadas aqui, né? Dessa cor tema aqui, ó. Idioma, tem um monte aqui. Por exemplo, inglês, se quiser fazer. Se você está numa escola que trabalha idiomas,
está trabalhando, tem inglês lá, quer implantar o xadrez, tem uma ferramenta, você coloca inglês, né? Coloca espanhol para falar lá com o nosso amigo. Então tá aqui, o som, se quiser colocar, tem uns sons, tem umas coisas assim que a molecada adora fazer essas coisas, cortema, não só as peças, né, a tabuleira, essas coisas assim, que personalização. Aí você coloca qual que você acha melhor. Isso aí é para mais maquiagem, né? Mas é interessante porque se você está trabalhando com as crianças, às vezes é bom dar sempre uma renovada ali e falar ou entrar no mesmo diálogo com eles para tentar entrar numa mesma sintonia, né? Então aqui traz algumas notícias, né? A questão de jogar, o criar partidas aqui, esse aspecto é interessante que está aqui, como eu falei outra vez. O Crazy House, Chess 960, Kings of the Hill, Recheck, Saint Chess, Atomic, esses daqui todos. São variações de xadrez, variações, né? O Chess 960 é o que o pessoal joga, né? Tem campeonatos, inclusive, né? Fortes, competições com 960. Esse aqui a história é o seguinte, é que o Bob Fischer, ele falou assim, ele falou que os livros são todas basuras, porque os livros, livro de xadrez, né, especificamente de xadrez, claro que ele estava se referindo, porque o pessoal estudava muito, depois ficava muito, a teoria começava a ficar muito restrita. Então ele achava que o xadrez estava ficando meio limitado nesse sentido. Então ele criou esse 960, que é as peças vêm em posições variadas. Vamos ver aqui o 960 e vamos colocar aqui. Tá, o 960. Tá, deixa eu ver aqui. Standard. Jogar com o computador, vou colocar aqui 960. Para vocês verem aqui como que ele vem. Tá no nível, ó, as peças vêm trocadas. Elas estão trocadas, aí você vai jogando com o computador, no caso, né? Tem que se familiarizar com a posição das peças. Por isso que ele tem esse diferencial, porque você tem que começar a jogar o xadrez, já não funciona muito aquele xadrez com da nossa teoria tradicional. Você tem que descobrir a roda aqui, né? Tem que começar do zero, tem que ter uma certa desenvoltura com as peças e depois vai jogando, né? O peão dobrado deve funcionar igual e assim por diante. Então essa é uma variação de xadrez. Tem outras também. Essa é o nível um aqui, o nível um de Stockfish não é muito forte. Nível um, nível 2, nível 3 não são muito fortes. Então dá para ganhar. E aqui você pode colocar a criança aqui para se familiarizar com essa variação de xadrez, que faz parte também. A diferença desse daqui é justamente isso, que a teoria não funciona. Aquela teoria de abertura, variantes, esqueça, né? Então, Sim. esqueça. Tem Um que eu outras. gostei bastante foi o do espelho. O espelho? Qual que é o do Sim. espelho? É uma variante criada em homenagem ao autor do Alice no País das Maravilhas, que tinha o Alice no País dos Espelhos, né? Que daí é um xadrez, um Ah, Alice. tabuleiro e mais um tabuleiro do lado vazio. Toda peça que você move vai pro tabuleiro do lado, no exato mesmo lugar que ela teria movido. E daí você Ah, vai começando a mover as peças, vai ter dois tabuleiros, e daqui a pouco tá metade do seu tabuleiro do adversário em cada lado. E você só pode capturar se for possível capturar no tabuleiro que a peça tá. Só que às aham, vezes você foge pro outro. Tipo, você faz o rock e as duas peças vão pro outro tabuleiro. É muito doido. sim. É A bem gente legal. fazia, no tempo do ensino médio, a gente fazia bolonhesa. Era o nome do jogo, da variação do xadrez que a gente fazia era bolonhesa. Só que eram três tabuleiros. Você ficava de costas, ficava três. Um ficava tipo mediador, conciliando as duas peças, tanto brancas como pretas. Enquanto você ficava num tabuleiro, só tinha as peças brancas e o outro só tinha as peças pretas. E a gente ia jogando meio que às cegas. Daí ele falava, tem tomada de peão, tem tomada de peão. Daí você ficava, especulava lá, tentava fazer a tomada de peão. E daí jogava assim, era um xadrez diferente. Só que sempre tinha um que só ficava ali de mediador. Umas coisas, umas variações. Mas é interessante porque dessas variações tem pessoas que já conhecem, né? Aquele tem o xadrez progressivo, por exemplo, aquele. Você faz um lance, o adversário faz dois.
o outro faz 3, o outro faz 4, e assim por diante. São variações assim de xadrez. Esse dali, do xadrez progressivo, você entendeu nessa do progressivo? Você faz uma jogada, o outro faz 2 jogadas seguidas. Só que o cheque tem que ser sempre o último. Aí o outro faz 4 jogadas seguidas, o outro faz 5, e assim alternadamente. Até um dar checkmate no outro. Esse é bom para melhorar a visualização do checkmate rápido, assim, em posições, né? As fragilidades da posição. Então, são variações. E aqui tem algumas delas, né? Você pode explorar para trabalhar com a criança. Aí você vai utilizando aqui para treinar. Mas como eu disse, assim, é apenas uma diversãozinha a mais ali que você tem que ter um objetivo específico para tentar aproveitar melhor possível, né? Claro que informalmente eles podem jogar, brincar, mas quando se trata na questão de aula, ele vai ter que ter uma ideia, né? Tem que ter um objetivo. O professor tem que usar o intuito de, né? O true check, trie check. Aqui você coloca uma posição, né? Você cola uma posição aqui, coloca aquela, vai escrevendo a posição, vamos escrever uma posição aqui, quer ver? É 8, traço 8, traço 8, traço 8, traço essa, né? Traço 3, 6. Deixa eu me lembrar se é essa. Aqui. Aqui você pode colocar a posição para o tabuleiro, vou colocar um peãozinho ali, vou colocar o reizão para cá e o reizinho ali. Pronto. Então, continuar a partir daqui. Jogar com o computador, jogar com um amigo. Tá ali a posição. Ó, aqui é como que coloca, eu esqueci que é barra aqui, ó. 8, barra, 1, olha lá, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, rei preto, K minúsculo, 6 casas vazias. 8 casas vazias, 8 casas vazias. 3 casas vazias, um peão. Branco, P maiúsculo. 4 casas vazias. 1 é o King, maiúsculo, porque é as brancas, 6 casas vazias. 8, 8. Brancas jogam, né? E assim. E essa anotação aqui é importante saber justamente para, às vezes, você não precisa ficar se matando fazendo o diagrama, você dá essa anotação para os estudantes se virarem lá, aprenderem também a estabelecer, a, a colocar, montar essa posição. Ou você pode usar simplesmente RB3, o D4 e o RB B7, né? Rzinho B7 também dá. Economiza mais letrinhas, né? Mas tem. Aqui joga de pretas, tanto faz, aqui brancas, nível aqui do Stockfish. Então, esse jogar aqui é justamente isso. Quando você ensina alguma coisa, uma fundamentação do aluno, você pode colocar ele, quando for relativamente abertura, você pode colocar aquele para jogar com Stockfish. Pode ser também você monta uma posição de bispo bom contra bispo mau, coloca ele para jogar contra o Stockfish de vários níveis aqui, para ele ir superando as etapas, né? Se você vai ensinar uns finais básicos, pode colocar aqui para jogar com o Stockfish, né? Aqui com os seres humanos aqui, jogar posições formadas assim é mais difícil, né? A não ser de abertura, porque tem campeonato só de aberturas. Mas para jogar aqui contra um amigo, que pode ser um companheiro de sala, para jogar contra o computador, é ótimo treino. É uma forma de você exercitar, pode colocar aberturas temáticas, diversas coisas. Então, é útil, né? Partida de correspondência, isso daí. A partida de andamento. A partida de andamento é aquela minha partida que eu não terminei. A sua vez. Ali. Viu? Tá ali. Tá arquivada. É minha vez, ele não pegou minha peça? Pronto, já fui, peguei a peça dele. Ah, ele deu cheque, ainda tem cheque aqui. Então, aqui tá os torneios, né? Torneios é uma outra possibilidade, porque tem torneio direto. Claro que quando você trata de alunos, ele tem que jogar mas uns torneios com um tempo menor. E aqui tem umas coisas assim, por exemplo, ó, esse aqui é o partido Arena Rápida Coelho aqui, ó.
menor ou igual de 1.300, rating menor. Então, é interessante escolher, ou sugerir que eles pratiquem enfrentando o torneio de mais ou menos do mesmo parâmetro, né? Aqui você entra em qualquer um deles, entra lá, daí se você quiser entrar para competir, tá aqui, né? Você entra, sai, volta, vai tomar um café, volta. Se você não ultrapassou 8 minutos aqui, que está acabando o jogo, campeonato, você pode voltar. Então, isso aqui é do sistema Arena. Sistema Arena é quando o jogador vai enfrentando os jogadores à medida que vai subindo, enfrenta os jogadores, um atrás do outro. Conta quem tem o maior número de pontos. Se você der mate do louco em todo mundo, você ganha um torneio fácil, fácil. Então, esses torneios aqui são interessantes para praticar, para jogar, né? Aí tem torneios suíços, exibição em simultânea, que dá para colocar as crianças, você pode elaborar uma simultânea, iniciar uma nova simultânea. Então você pode convidar os seus alunos e daí começa a fazer uma simultânea. Explica, você está trabalhando, como que é uma simultânea, quando o jogador joga contra vários jogadores. Daí pode contar aquela história, por que que ele só joga de brancas? É porque se ele jogar uma de brancas e uma de pretas, ele pode ter aquele tuquezinho, né? Da história. Daí você já intercala com a do livro, acho que é do Sidney Sheldon, que traz essa história da moça que jogava no vagão de trem com um com o outro, né? Fez um jogar contra o outro e ganhou, e empatou, ganhou uma das partidas e perdeu outra, uma coisa assim. Então você pode mostrar que os grandes mestres fazendo simultânea, pode explicar também sobre os pequenos prodígios fazendo simultânea, o Reshevsky, inclusive que eles fizeram um meme lá em Houston, lá com o Reshevsky, né? Que eles colocaram assim, que o menino jogou não sei quantas partidas, daí eles falam que ele perdeu, né? Mas na verdade não é bem assim, ele conseguiu um resultado positivo na maior parte das partidas, empatou uma outra e perdeu uma outra. Então, aqui tem as simultâneas, que é interessante, também é um recurso bastante útil, né? Para explicar, para apresentar e para, de repente, entrar aqui nos desafios, né? Entrar nos desafios com a turma. São atividades que você pode desenvolver em sala de aula, pode desenvolver em clube, um monte de coisa. Torneio suíço, né? Que daí é aquele outro formato que todo mundo conhece, né? Que você vai jogando 5, 6 partidas, 7 partidas, 8 partidas, depende do formato. Aí esses quebra-cabeça, todos esses recursos, o legal disso daqui é que ele é tudo componente da grande sociedade, aquele chess, né? Que eles vão, à medida que você vai jogando, vai se contribuindo de tal forma que aqui tem quebra-cabeça que foram partidas, foram jogadas, por esse aqui, esse mestre Kid, esse daqui. Então foram jogadas por uma posição. E daí tem um probleminha que você tem que tentar solucionar. Daí fala aqui: encontre a melhor jogada para as pretas. Então as pretas têm que procurar aqui qual que é a melhor jogada. Aqui parece meio óbvio, né? Que a dama tá voadora aqui, né? Só pode ser essa. Tá em xeque ainda. Daí tá ali. Então ele já vai mostrando, porque aqui vai ranqueando, vai te colocando uma pontuação, né? Daí ele passa de uma para outra depois. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Melhor jogada, continue. Ele quer que a gente continue aqui. Dama cheque, dama cá e mate. Dama cheque. Ele colocou lá. Continue. Agora a dama aqui, nessa aqui e mate. E pronto. Daí você vai ganhando um pontinho. Ganhei aqui, é 5. Subi mais 51. E aqui terminou ali. E aí, tem até aqui a avaliaçãozinha. Então, tem essa daqui, esses quebra-cabeças, que são derivados justamente das partidas jogadas durante os torneios, né? As competições, os treinos. Tem temas. Esses temas aqui, deixa eu ver aqui como estamos aqui. Por exemplo, está trabalhando finais de torre. Então, é interessante fazer exercícios desse temático, você desenvolver a aptidão do aluno naqueles finais característicos, né? Principalmente de torres, aqui é muito importante. Torres tem que conhecer, finais de peões tem que conhecer,
finais de dama e torre, tem que conhecer. Na realidade, teria que conhecer todos, né? Mas tem os que acontecem com maior frequência, por exemplo, finais de torre, ocorre com maior frequência, finais de dama e torre também. Então, tem que ter um conhecimento melhor. Aberturas, algumas aberturas, né? Tudo temático. E esse daqui também, motivos táticos. Porque no xadrez, o que que é importante? A tática e a estratégia. Você tem que ter esses dois pontos assim bem, o conceito bem formatado na tua cabeça e fazer disso uma rotina dentro do estudo. Onde a estratégia é justamente entender como se continua a partida, né? A partir de determinada posição, conhecer as diversas características da posição e saber como conduzir aquele combate, né? Elaborar um plano geral, plano geral. Dificilmente uma partida tem um plano do início ao final. Normalmente é escalonado. Você tem um plano, daí de repente acontece um tático ali, você tem que mudar o teu roteiro do teu plano, tem que elaborar outro plano, e assim vai indo, né? Aí quando quem tem o melhor plano acaba ganhando. Se você não tiver plano nenhum, está condenado ao fracasso. E a tática é justamente o jogo de cintura, é o drible do futebol, é aquele jogo desconcertante que o jogador, né, não calculou direito, que de repente uma pequena debilidade facilita. O goleiro não pula muito para o lado esquerdo, você joga para lá justamente porque ele tem essa fraqueza, né? Ele cai mal para o lado. Então, tudo isso. O cara é um driblador, ele é canhoto, ele vai para a ponta esquerda, ele tem maior facilidade lá, né? E daí ele entorta lá o zagueirão. Então, que nem no futebol. Então, os motivos táticos, tem vários motivos táticos. Aqui tem alguns deles, quer dizer, tem até que tem bastante. Tem aquele livro do Bloch, que ele traz 16 temas táticos, né? Então, que são cheque duplo, cravada, o garfo, raio-x, encaminhamento, né, de peça, tem um monte, bloqueio de peça, tem inúmeros títulos, que são combinações que algumas dessas ocorrem com muita frequência, outras ocorrem com menor frequência. Quando você está familiarizado com todas, você tem mais facilidade de identificar. Você consegue visualizar a situação antes. Por isso que são aquela questão dos blocos, né? A questão dos chunks na cabeça dos grandes mestres, que de tanto ver determinadas posições, ele tem algumas que já são meio que padrão, que ele já sabe como lidar com aquela situação. Esses chunks é que faz a diferença dos jogadores, né, entre os jogadores, os grandes mestres e assim por diante. Então tem temas, o garfo, que é esse aqui, o famoso garfinho. Vamos pegar um aqui. Cadê o garfinho? Vamos procurar o garfinho. Tchum, tchum, tchum. Alguém. Ah, não, mas aqui tem um descoberto. Tem sua vez enquanto é a melhor jogada, mas aqui não é. Ah, é o duplo, ou duplo, garfo ou duplo. Ah, garfo ou duplo. Pronto. Então, aqui é assim, tchuk, tchuk, e tem tchuk. Tem checkmate. Ah, não, o cavalo volta. Ah, aqui tá. Não dá pra pegar essa. Ih, não era essa. Provavelmente deve se tirar isso aqui, então. Não, não é. Ah, essa daqui. Ah, não, daí perde a dama aqui. Agora me Dama é pegaram. 4. Oi? Acho que é dama é 4. Dama E4, mas daí é o garfo, né? Ah, o Dama, tema é o garfo. Era o garfo aqui. Se ele joga aqui, já levava essa, certo? Agora dá para fazer esse lance. Agora dá porque daí volta com a peça. Então, tem vários temas aqui. É só que você procurar e você vai desenvolvendo. E perdi 8 pontos. Ai, meu Deus. Que caos. Mas Calma, uma professor, atividade eu já interessante. perdi mais de 100 um dia. É verdade? Sei. Mas não é bom perder. A gente não gosta, né? Então tem aqui os temas, que é legal, interessante.
painel de quebra-cabeças, né? Aqui. O desempenho das jogadas. Treine e analise melhor. Isso aqui nunca tinha entrado nesse painel de quebra-cabeça. Daí tem mais uns problemas. Puzzle aqui, resolva quebra-cabeça progressivamente, mais difíceis e construa uma sequência de vitórias. Não é relógio, então tome seu tempo. Um movimento errado, o jogo acaba. Porém, você pode pular um movimento por sessão. Umas coisas loucas, né? Também aqui. Tem esse Puzzle Storm, que vamos ver o que que ele é. Esse aqui com o relógio. Você joga com as peças pretas em todos os quebra-cabeças. Cada acerto vai melhorando a pontuação ali em combos. Não, Daí vai... o melhorar assim, né? Não, é Só que que tem ali o tem 3, tempo. 5, 7. Sim, você ganha Ah, e perde tá. tempo. Ah, ganho perde tempo. Nossa, Sim. coisinha Tem um garfo diferente, aí já né? pra começar. Oi? Ele já tinha um garfo no rei da dama. Esse É, eu queria até tirar uma dúvida aí. Assim, desse daí, quem pratica esse daí tem uns pessoal que. Tem o do Racer, né? Mas eu até mostrando daqui a pouquinho do Racer. Tem uns pessoal que consegue fazer 80, filho, 71. Cara, deve ter um truque. Esse daí deve ter alguns truquinhos a mais aí que não tem, decorar. né? Decorar muito. É que, na verdade, como eu falei, à medida que você faz problemas, você começa a se familiarizar com e ver, identificar com maior rapidez. Quando você vê os grandes mestres jogando muito rápido, ele tem aquelas muitas posições semelhantes na cabeça. E aqui acontece que nem o ataque duplo, os ataques aqui existentes, né? Por exemplo, se o cavalo não tivesse atacado, tinha umas coisas assim. Vamos supor que tivesse o rei aqui, daí tem esse golpe aqui, ó. Joga aqui, ele pega, leva duplo aqui e perde a dama. Então são posições que, conforme a gente vê, a gente consegue imaginar essas posições, porque você treina tanto com certos temas que daí você começa a ver essas coisas. Então se familiariza com muito mais rapidez. Então é interessante pegar sempre os temas táticos e ir desenvolvendo, estudando eles e tentando treinar periodicamente. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. Tem aquele livro do Polgar também, do Laszlo Polgar, que é o pai das meninas Polgar, que é os 5.883 problemas, né? É um baita do livro enorme. Essa corrida acabou. E perdi ponto, eu acho. Então, ele traz inúmeros probleminhas assim que é bom até para você. É isso, tá lá ó, o livro de cabeceira dele, ó, do Laszlo. Tem bastante problema. Isso aí dá para você resolver. Um dia você termina. Se bem que os primeiros exercícios são os mais fáceis, assim, são muito básicos, né? E daí você vai avançando até aumentando a complexidade. E é bom essa escalação, essa escalada, assim, para você desenvolver teu conhecimento. Vale a pena, né? Para quem treina, esse livro aí é ótimo ter. É ótimo. Claro que agora com as tecnologias você pode puxar alguma coisa para o computador, para cá, para fazer umas atividades aqui, né? Pode desenvolver, dividir por temas aqui, você pode fazer tudo aqui, né? Então, aprender, que eu já falei, é básico aqui, praticar xadrez, né? Praticar xadrez, o cheque, Professor, Oi, pode falar. é, eu comprei, eu comprei o Polgar pelo Kindle. Ah, Então é? é bem fácil de você jogar e olhar o resultado e tal, e mudar, tu tá no 300 vai para o 1.200, tu varia muito rápido, com muita facilidade, agilidade, assim, tudo com mouse. Então, só para Ah, comentar, né? Porque você está falando do livro, mas tem também o livro no claro. Kindle. No Kindle tem essa coisa que dá para fazer desse jeito. É muito fácil de entrar, pegar, sair fazendo tudo. Nem sai do computador, né? Faz tudo ali. As respostas também é bem fácil. E eu não Pois é. lembro do valor, mas foi bem acessível. Eu comprei principalmente por causa do valor. Mas me surpreendeu porque tinha essas facilidades de olhar os resultados, assim, e trocar de página, coisa com muita facilidade. Para o xadrez, essas questões assim são boas quando são diagramas, né? Problemas assim, facilita bastante a vida, né? Ele acelera. Agora, sempre que os amantes do livro, que nem
Que nem os nossos amigos aí que adoram a literatura. É um livro é que um livro é diferente, né? Eu tenho, por exemplo, alguns livros assim, eu não compro. Eu gosto de conhecer primeiro para depois saber se eu devo comprar. Mas tem livros assim que nos encanta e esses a gente compra, quer ter na prateleira mesmo, né? Porque tem muita literatura sobre xadrez, muito material assim. E nem todos assim são de valores, né? Assim, de qualidade mesmo inestimável. Mas tem livros assim que são importantes mesmo. E é melhor ter, pegar no livro assim, ele é outro tipo de relacionamento, né? Agora, quando é bastante é, exercícios, atividades assim, é bom uma coisa prática. Tipo, o Chess Base, por exemplo, tivesse todas ali as partidas, as posições para resolver, também seria interessante, né? Mas é tudo possível você fazer, né? Não tem problema nesse sentido. Então, esse daqui, o aprender, ele traz um monte de número de funções que são boas de trabalhar, que ainda também traz temas táticos básicos aqui, ó. Pim! Daí, descoberto. Eles colocaram uma ilustraçãozinha, que interessante, né? Ficou bonitinho assim. Daí aqui para trabalhar com as crianças, né? O Zugzwang aqui, né? Que o jogador tem que fazer alguma coisa, jogar pela obrigação de jogar, para que qualquer coisa que ele faça, ele está condenado à derrota, né? Não tem muito o que fazer. Então é interessante, né? São exercícios bacanas para repassar para os alunos. Então vale a pena você usar esses recursos. Aqueles treinadores já tinha mostrado, né? Que são. Ixi, tá lento aqui os treinadores. Que são, ó, o Barcelona aqui. Que são os jogadores, Quesada, que tem outros jogadores, outros treinadores. Esse pessoal que compra aqui. Idioma espanhol e inglês. Ó, cobra R$ 95. Aqui você tira um parâmetro assim. Ah, eu não sei quanto que eu devo cobrar. Daí você vê aqui. Compara, faz um comparativo. Ah, quanto que cobra? Vamos ver aqui. Ah, mas são todos mestres daí, são grandes mestres. Então vai ser. Aí já complica. Mas aqui tem aulas, né? Tem as possibilidades de você ter aula com todas as pessoas que são tituladas, que tem alguma. Porque também aqui eles não abrem para todo mundo, né? Para entrar aqui, você tem que ter junto à feed lá o teu rank ali, né? Tem que estar titulado ali. Então tem assim. Voltando, estudar. Esse estudar aqui a gente vai ver daqui a pouco, né? Esse aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, vai tentar ampliar, porque o estudar é onde você pode elaborar aulas e deixar online disponíveis. Você pode torná-la restrita para que somente você use em acesso para ensinar os alunos. Então, aqui você pode trabalhar bastante. E você vai fazendo o teu material, por exemplo. Ah, você quer pegar alguns exemplos lá da Polgar, do Laszlo Polgar, e quer colocar aqui, você vai fazendo tua base e vai preparando o conteúdo de tal forma que ele já se torna uma aula. Então você pode pega o capítulo 1, aqui tem eles são mais ou menos assim, ó. Ó, estão aqui, os exercícios. Isso aqui são contribuições de vários usuários. Algumas estão disponíveis. Então, a maioria isso aqui está tudo disponível. Então vamos pegar aqui. Deixa eu ver isso aqui. Aqui são partidas comentadas. Ele traz partidas e comenta aqui, ó. Ele traz partidas comentadas. Então, para quem tá bem de inglês aqui, vai pegando e vai explicando. Aí, opa, deixa eu tirar vocês daqui. Vocês estão bem. Vou puxar para o lado de lá. Esse é outro. Então aqui ele vai comentando, à medida que as partidas vai se desenvolvendo, ele vai mostrando aqui, ó, defesa Philidor, né? A defesa Philidor. Daí aqui é sempre interessante, quando você vai trabalhar com as crianças, você mostrar, explicar que aqui tem um problema, né? Que o bispo fica limitado,
que depois, claro, a estratégia toda, em função da estrutura dos peões, como eles estão configurados, a estratégia toda vai ser tentar reativar esse bispo de tal forma que ele se torne mais potente, né? Porque se ele ficar a vida inteira aqui, ele fica batendo na cabeça dos peões. Então a coisa não se mexe e nada acontece. Aí elas só vão sendo empurradas para trás, vão sendo asfixiadas e de repente elas já não têm mais nada para fazer. Então são medidas que têm que ser, de certa forma, feita um pouquinho de rapidez para poder reativar depois do desenvolvimento completo, né? Então, aqui tem outros jogadores e outras partidas comentadas. Tudo isso daqui é fácil, ó, tem 26 capítulos. 26 capítulos, quer dizer, aqui, ó, 26 partidas que foram colocadas e comentadas. Você pode criar tudo isso daqui, uma base, e trabalhar aula 1, daí você coloca lá o nome da aula 1, aula 2, aula 3, coloca o título que você quiser, e se for dar aula online, aqui você pode convidar os membros, né? Tem sala de chat que dá para bater papo, e você vai incluindo as pessoas nos teus estudos, né? Então é bacana. Isso aqui. Professor, Oi. boa noite. Opa, Isso boa tem como noite. a gente assim traduzir automaticamente isso aí ou só em inglês mesmo? Aqui, aqui só É, está em inglês. Aqui você vai ter que traduzir, porque aqui não tem automaticamente. não tem. Automaticamente já está feito aqui, ó. Já está tudo traduzido. Então, como essa é uma parte interna, e aqui você já não tem essa possibilidade. Mas aqui é rápido. Você pega e coloca, né? No Deixa eu ver. meu, só um adentro, professor. No meu, acho que eu clico no botão direito no mouse, aí aparece lá a tradução, ele acho que traduz essa parte aí. Você Mas clica, aqui, ó, acho que nessa não? parte aqui, não está Não. permitido. Ah, não é permitido. Não, ó, você não consegue nem selecionar, ó. Eu estou Ah, tentando selecionar, eu não estou conseguindo selecionar. Talvez outro, vamos ver outro aqui. Tem em inglês. quer ver? Essa aqui que tá em, vamos ver essa aqui. Que também não permite, não tem o, Quer ver? como Vai que lá é? nos três pontinhos, lá em cima, lá direito, lá em Onde? cima. Lá tem um xizinho, não tem um xizinho lá em cima lá, para fechar a aba. Os três, os três pontinhos, lá direito, clica nele. O três tracinho? É, três tracinhos. Vê lá embaixo lá a tradução, traduzir página. Eu não Esse sei se ele vai lacinho. traduzir essa parte, porque a página já está traduzida, ó. Ah, Ela já é traduzida, entende? Eu não sei se essa parte. não Até que vai. pegou aqui, ó. Não, mexeu alguma coisa aqui. Ele mexeu aqui, ó. Mexeu sim, ó. Mas me traduziu em inglês aqui. Ó. Vamos voltar àquela, vamos testar. Vamos ver se dá certo. Opa, não era essa? Talvez dê ajuda no meu Putz, aqui, eu faço isso. aqui. Lances táticos brilhantes. Ó, aqui não dá para selecionar. Aqui dá, ó. Aqui dá para selecionar. Mas vamos por aqui traduzir. Não, estava selecionado ali, ó. Estava selecionado. Ó, até o meu nome, Thorial. Calharam com o meu nome aqui. Ai, ai, ai. Traduzir em inglês. Colocar português. Espanhol. Vou mostrar o original. É que já tá aqui, né? Mas alguns têm, ó, habilitado. E esse daqui do polvinho é legal, porque ele lança uma pergunta para você, aí você tem que resolver a pergunta com relação à posição. Daí ele está perguntando alguma coisa, né? Então, vamos, por exemplo, que eu queira fazer. Quer que eu traduza? Aí tem o nosso amigo tradutor. Você pode achar um lance brilhante, você consegue. É, isso aqui é de combinação, isso aqui é de achar a melhor jogada.
Tem esse peão avança aqui. Isso. Avança. Esse aqui parece mais difícil, né? Vocês acharam alguma coisa? Bem, um lance brilhante normalmente é difícil pra caramba, né? É. E tem um Já- descoberto aqui, ó. Tem um descoberto. Tem um cavalinho atacando ali, mas. Ó, A cavalinho. melhor jogada das pretas. A melhor jogada das pretas. Cavalo aqui. Acho que Bispo avança o pega a peão. dama. Avança o peão de cima, da frente do É que bispo. tem um descoberto aqui, ó. Tomar cuidado. Ah, porque tu podia depois Fazer o mexer rock. o teu, tu pode mexer o teu cavalo lá e ele fica atacando com o bispo também. É, eu pensei nesse daqui para depois jogar cavalo aqui Mas aí tu perde a dama. e depois eu jogo aqui. Eu tava Uma pensando nesse coisa primeiro assim. cavalo. Primeiro esse cavalo antes, pra dobrar os peões do adversário. Se você mover o cavalo para aí, professor, o peão captura. O peão captura, Cavalo mas daí eu pego o E4, bispo. seguido de cavalo G3. É, eu pensei. É esse mesmo, ó. Porque aqui tem uma combinaçãozinha de mate, que é o desenho é esse daqui, ó. Pois é. É. Agora é só achar o lance. Não, aí, Os cavalos devem se mover. Agora tem não, cavalo. aí seria o cavalo aí mesmo, onde tu está sinalizando, acho. Cavalo Aí G3, ele te que é vai um comer cor, com o cavalo cavalo, G3 mate. te come com o cavalo, mas tu avança com o Calma. bispo. Sei lá. Cavalo G3 tem o descoberto ainda, né? Descoberto. Mas Ou aí avança sai, o peão. vai para. É um dos dois cavalos ou avançar aquele peãozinho na frente do rei, né? Que daí, se ele abrir, você dá um ataque descoberto com o cavalo. Cavalo G3. Esse Esse Leva um peão aí peãozinho tá descoberto. tá certo. tentador. Deve ser. E cavalo descoberto leva cavalo E2 mate. Ah, tem o cavalo E2 mate. É porque. Mate, Se ele... por causa que o Não, mate mas do ele não vai bispo. pegar aqui. Ele vai tirar o cavalo antes. Sim, né? Se ele tirar o cavalo, leva. Não leva A ainda, porque gente é leva ataque cheque. descoberto. É cheque Ah, aqui, ó. mas toma o bispo. É E tá em cheque e rede de perde. mate. Não tem mais Tá rede em de rede mate. de mate. Depende do descoberto, cavalo é Ó, dois. não, o cavalo Vai para G6. C6. Vai para Não, o C6. cavalo aqui, ó. Cavalo aqui, cheque. Ele pega o bispo, perde torre. Daí não tem mate lá. Ele elimina a peça que dá mate lá. Ah, verdade. E não tem mate em E2 porque também não tem mais torre. Mas é por aqui. Sacrificar a torre e depois mover o cavalo. Sacrificar a torre. Eu só tô zoando, professor, mas às Não, vezes, mas né? tem que pensar. Tem um ditado que diz que não. Como que é? Joga cavalo Não G3, espante a maluquice, que senão ela foge a cavalo. Ah, mas se você fizer isso, Eu de boto o sacrificar a torre e cavalo depois jogar o G3. cavalo, você pode ainda dar um ataque descoberto contra o cavalo. Mas Não, adiantando cavalo o peão G3 ali. mesmo. É cavalo Cavalo G3. G3. Se der tiver descoberto, o cavalo de Cavalo, D2. cavalo é Ah, mas 2. aí ele Ah, aí o fez cavalo esse. move. Ele podia Aí ter é jogado o mate. cavalo Agora, dele, né? Vamos ver se ele fizesse outro. Ele não faz. Tem Não, cavalo mas aí cavalo mate. aí é F3. mate Agora é agora. só Agora é mandar mate, o cavalo cavalo Não, lá Aí aqui é joga mate. descoberto. Aí joga cavalo de D2. É, Mas eu ia fazer esse daqui, ó. Então, aí cavalo cavalo Depois de eu pegar a torre. D2. É, mas Agora é quando só mover você o dá isso cavalo. Mas agora tem descoberto, cavalo aí lá, é cavalo mate. E2 Pode é escolher até mate. onde mover o seu cavalo para dar mate Cavalo no outro. É G3. só cavalo lá e é mate já. Aí cavalo G3, Cavalo cavalo G3 G6 e cavalo de D2. é mate. Ah, é verdade, é isso. Tá certo. É descoberto. É, Oswaldo, eu tinha falado. Não é que seja descoberto, é que aqui os dois cavalos dão bate aqui, porque a torre tá aqui, né? isso. Cavalo de Exatamente. D2. Era a ideia, tá tudo solta, mas era mais ou menos por aí mesmo, tá certo. Daí acaba com esse lance aqui, que era a única esperança que eu tinha. Faz Bonitinho pra isso ver. daí. Pera. Hã? Faz aí pra Bacana ver. isso. Mas Não, ele não deixa, ele faz ele não outra linha. deixa. Ele Ele já é resolveu. Ah, ingrato. boa jogada. Daí Agora peão, acabou. daí cavalo mate. Cavalo Esse O aí. F3. cavalo pode ir aí ou em cima também. Black. Reverse, checkmate. Pretas Bacana, ganham né? por checkmate. Mas esse é o tipo de problema que a gente já encontra alguns similares, né? Às vezes a gente encontra o peão avança aqui também, né? Encontra É. que o peão avança, depois tem a torre cheque, rei por, dama cheque, mate aqui.
Então, são problemas que estão na nossa cabeça e só falta organizar o pensamento para a gente chegar à solução. Então, a gente consegue, né, de certa forma. Agora, tem alguns problemas que a gente tem certa dificuldade porque não está familiarizado com o tema. E aí o bicho pega. Então, esse daí é bem legal. Você viu como que funciona isso daqui? Ó, é interativo. É uma formação interativa. Esse daqui é bacana para vocês prepararem uma aula. Chegar, estruturar e colocar aqui para o aluno procurar respostas, né? Então é legal. Daí tem outros aqui, não sei. Esses problemas são problemas mais brilhantes, difíceis. Então isso aqui é legal, estudar. Estudar é uma grande opção. E mesmo que você não tenha seus estudos, que você não vá desenvolver isso aqui, tem muitos temas que você pode colocar aqui. Vamos ver se tem o do Laszlo Polgar aqui. Se tem alguma coisa do Laszlo Polgar. Laszlo Polgar. Se alguém colocou já o livro do Laszlo Polgar aqui. Ó, estudo do Polgar. Esse é da Judite. Dele, capítulo 1, só 100 páginas. Aonde? Capítulo 1? Não tem 100 Ele páginas. tem só o Não, capítulo não. 1. Ah, aqui. Aqui? Acho que é, né? Vamos ver. Vamos ver. Desce um pouquinho que tem um escrito ali, Polgar 5334. Deve ser completo. Completa é difícil. Eu acho que não dá tudo. No Ele não, completo eles não conseguem fazer aqui. não consegue. Nem, nem caber, eu acho, sim. Não cabe, não cabe, tem um limite. Daí você tem que abrir outro, fazer um outro estudo. Aqui tem da Judite, tem bastante da Judite. Da Judite para cá, Judite para lá, tá cheio de Judite estudos, combinações, ataque para 9. Então tem muito um mundo de coisa. Isso aqui, quando você trabalhar a Judite, é justamente interessante na questão das meninas, né? Fazer, observar que, colocar que as jogadoras, que nem a Judite aqui, conseguiram uma projeção fenomenal. Então, o xadrez não é limitado, né, somente para os homens. É justamente como as outras atividades, porque normalmente o ambiente é mais machista, né? Então, as mulheres ficam meio restritas, se sentem intimidadas daí no meio de tantos homens lá e só uma ou duas, três ali jogando, às vezes até se assustam, né? Acabam encerrando carreira antes. Então, é bom justamente para mostrar, né? Que tem condição, as mulheres jogam, podem jogar de igual por igual e despertar como que é? A curiosidade pelo jogo, né? Porque essas questões, elas se espelham muito, né? É que nem, por exemplo, filmes também temáticos, que nem o Harry Potter, né? A parte que ele joga xadrez lá. Então é interessante pegar e trabalhar, resgatar essas coisas assim, a cena do filme lá, e depois você pode trazer para o estudo mais centrado, né? Para desenvolver alguma coisa. Por exemplo, deixa eu pegar aqui só para YouTube. YouTube. Vamos pegar lá. Então tem o Harry Potter. Só como exemplo para vocês. Filme completo. Ah, faltou escrever chess. Então, aqui tem a cena do filme, né? Que vai mostrando, ele vai mostrando os personagens e o jogo tabuleiro de xadrez. É um trecho do filme. Ele traz traz um pouquinho da história, né? Então, essa parte aqui, se você for perguntar para a criançada lá, para a piazada, eles já assistiram um monte de vezes, né? Eles já assistiram um monte de vezes. E, por exemplo, aqui você pode pegar, vamos pegar aqui, Chess, você pode pegar Harry Potter de novo, por que eu apaguei? Harry Potter. E coloca aqui o Rafael Chess. Ele tem um estudo interessante, o Rafael. Daí ele mostra os personagens e vai mostrando o xadrez. Então você pode puxar um pouquinho dessas narrativas aqui para poder ilustrar e desperta o interesse da molecada, né? Então ele vai mostrando aqui, vai contando do jeito que ele é meio empolgado, Rafael,
Então ele vai mostrando, vai chegando a uma posição crítica, né? Em que é que ele se sacrifica ali para, né? Que são os propaganda. Deixa eu só tirar aqui só para pular rapidinho. Então ele chega aqui na posição, né? Em que os jogadores aqui estão. Esse aqui é o Harry Potter, né? Esse aqui é o Rony, esse aqui é a Hermione, daí ele vai explicando. Aqui essa foi a posição que chegou, em que o menino se sacrifica ali, ele mata o cavalo, e daí acaba dando mate aqui, né? Pela diagonal. E ele coloca essa questão aqui, que poderia ser mais rápido ele sacrificar o bispo e dar um mate de cavalo. Só que daí o Harry Potter Porque, teria que se sacrificar. mas por ser o Harry Potter, né? Então, no caso, o Rony aqui se sacrifica antes. Ele sacrifica antes para poder o Eu me Harry lembro de Potter ter se visto manter. esse filme quando era criança, daí eu me lembro que nessa hora a Hermione, que acho que era a dama, ela ia se mover. Daí o Harry Potter disse: É, Não, não se move, senão vai ser em vão o sacrifício dele. Que daí ele tinha que jogar antes. Senão ela ia mover porque a peça, daí eles que ia iam levar valer o mate. movimento, né? Isso, Sim. ia valer o movimento. Então, essas coisas assim, quando você resgata isso daqui para contar para as crianças, mostrar no universo deles que eles gostam bastante do Harry Potter, né? Ainda tem muitas adolescentes ali que se apaixonaram ali. Então, é bacana. Isso daqui traz um que é mais, né? Justamente para despertar esse interesse da galerinha. Voltando aqui aos estudos. Então, esse trabalho aqui do estudar, você pode desenvolver facilmente. Você pode ter um monte de estudo. E aqui, ó, o que você tem aqui? Tchum, pronto. Criar um estudo, ó. Criar um estudo. Aí que você colocar, vamos supor, um tema aqui. Finais. Pode trabalhar. Ele pode ser público, pode ser disponível para todo mundo, ele pode ser não está listado, mas você tem acesso e apenas convidados aqui para participar do teu estudo. Então ele pode ficar restrito. O chat ele fica limitado para ninguém, apenas eu, colaboradores que podem interferir ali na narrativa, no estudo da posição, né? Ele pode mexer um pouquinho. Membros ou todos. Se permite clonagem, se você permite que copie, né? Apenas eu, colaboradores, membro, você pode reduzir. E daí, aqui também, aqui é compartilhar e exportar. Quem que pode, né? Todos, quem quiser, quem não quer. Daí, depois de feito tudo isso, sincronia para poder, na medida que você vai mexendo para o outro também. Se você vai inserir algum comentário embaixo do tabuleiro, então, essas coisinhas assim, você vai preenchendo. Depois de preenchendo, coloca iniciar. Capítulo 1, você pode colocar o título que você quiser, né? Daí você pode colocar, editar uma posição. Você pode colocar um endereço, né? Uma URL, site. Você pode colocar uma posição, a partir daquela. Pode colocar em PGN. Pode procurar um arquivo. Vamos procurar um arquivo. Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo de PGN. Aqui tem um PGN, ó. Pronto. Aí você criar capítulo. Tá lá. Tá lá uma partida que eu coloquei. Daí você pode mexer. NN contra um MI. 1891 contra 2402. Então, aqui está uma partida. Então, professor, você não vai Ah, acreditar que eu estava falando sobre usar isso daí para salvar estudo hoje à tarde num grupo de xadrez. mas claro, E você. daí eu tô E daí, falando, pessoal, meu professor está explicando exatamente o que eu falei no grupo de xadrez hoje à tarde. certo? Porque aqui você pode fazer teu Estudo? conteúdo. Se você está Sim. estudando e quer desenvolver no jogo, você pode colocar aqui, deixar tudo Uhum. arquivado aqui. Porque uma das coisas é a questão de você concentrar tudo no teu computador. É bom você ter as coisas mais limpas, né? E aqui você tem todas essas possibilidades. Pronto. Então, aqui você pode Isso inserir, pode daí fazer não é do Magnus análise. Carlsen?
Oi? Não é. Ah, é parecido com o do Sup contra o Magnus Carlsen, não é, né? Não. Isso aqui, ó, é um mestre contra um NN. Ah, NN é uma especificação de non-name, que normalmente é um ilustre desconhecido. Mas aqui, como é uma partida que eu devo ter usado, eu não coloquei o nome para não identificar, porque para não submeter o texto para o comitê de ética. Porque nada que você faz, por exemplo, na parte científica, você uhum. pode colocar sem passar pelo comitê de ética, né? Se você usar nome, se você. Qualquer coisa que vá envolver os seres humanos tem que ter uma certa reserva. Então, tem que pedir autorização, tem todo um procedimento, né, o protocolo que você tem que respeitar para poder lançar algum tipo de pesquisa. E aqui, para evitar isso, eu não coloquei o nome. E aqui tem outra coisa interessante, por exemplo. Você pode fazer uma análise, essa daqui, ó. Solicitar análise do computador. Você coloca, ele vai analisar. Ele vai fazer uma varredura na partida, ó. E aqui dá para tirar uma leitura da partida. O anônimo, ó, imprecisões, erros, capivaradas, 61 perda de média de 100 peões, 79% de precisão, 2 de imprecisão, 1 de erro, capivarada, 91%. Normalmente, quando joga um jogador de nível superior, assim, contra um jogador mais fraco, a tendência é justamente essa, o jogador mais forte chegar numa patamar desse tipo aqui. Justamente porque o erro, às vezes, é tão grosseiro que o lance é evidente. Então, quanto mais o erro seja um erro muito bizarro, o jogador vai achar, identificar com precisão o lance. Então, dificilmente ele vai errar um lance. Agora, quando se joga jogo assim, de jogadores de nível mais elevado, que o erro é quase imperceptível ali, é diferente, porque às vezes existe mesmo mais de uma variante e normalmente não é fácil você visualizar a melhor delas. Você pode visualizar que seja também boa, mas não seja necessariamente melhor. Então, aqui ele te dá uma ideia. Como que foi a partida? Ó. Na questão de abertura, você pode ver que aqui a variação é muito pequena. Isso se dá justamente porque as aberturas é um campo bastante estudado, né, bastante conhecido. A não ser que o jogador seja mesmo, você consiga, por exemplo, aquele jogou com um jogador mais fraco. Se ele entrasse numa abertura que o outro pouco conhecesse, aqui com certeza as diferenças seriam garrafais, né? Mas ele acabou pegando, jogando, entrando numa linha. Talvez o jogador esse de 1891 tinha um conhecimento do jogador adversário. Então, normalmente, ele vai jogar uma abertura que o outro, mais ou menos, que o outro pratica, né? Então, ele já vai jogar no terreno conhecido. Ele vai se preparar para a abertura. E daí que chega no meio jogo, aqui a coisa desanda. Porque daí é o saber o que fazer com as peças. Aqui no meu jogo, que é o bicho que acontece. É onde está a complexidade da situação. Porque o jogador tem que achar plano característico de cada tipo de abertura. Ele tem que tentar identificar quais são as debilidades de cada posição. Ele vai ter que identificar a melhor estrutura de peões. Ele tem que verificar cada troca que vai ser feita durante a partida. Ele vai ter que verificar as questões próprias e psicológicas do jogador durante a partida, né? Tentar achar os lances que desagradam também. E, e o final é precisão matemática, né? Se você não tiver, aqui já era, né? Se você não tiver um conhecimento bom de final, aqui o jogo está decidido. Então você E, tem sempre professor, essas três fases. Oi, professor, por pode falar. gentileza, o senhor vai fornecer para nós o esquema do plano de aula? Ah, do plano de aula, eu vou Sim? deixar lá online. Mas eu vou mostrar uma outra coisa também interessante ali que para vocês terem uma ideia. Mas que também é uma outra opção. Mas eu vou fornecer, vou deixar lá uma folha lá, um modelo. Mas Beleza, normalmente obrigado, aquela professor. questão dos objetivos, aquelas questões todas de plano de aula. Quem trabalha com educação já sabe que tem que ter né, o que tem mais ou menos no plano de aula ali, né? Mas eu Recurso, passo ali. entendi. Bom, continuando. Então,
o jogador aqui, através dessa avaliação, ela dá uma ideia, até para você evoluir. Você vendo esse gráfico aqui, opa, estou jogando muito mal a abertura, posso melhorar essa abertura, vou tentar achar uma variante mais saudável. Esse meio jogo aqui não entendi nada, então se eu joguei mal esse meio jogo aqui, que vai, ó, a partir do 10º lance, acabou o jogo aqui para mim, então eu não estou entendendo o real conceito dessa posição, né? Porque normalmente quando os jogadores são jogadores de níveis elevados, assim, quando ele mantém essa daqui, ele se mantém durante um bom tempo aqui, até que depois ele pula um pouquinho e daí até chegar na posição ganha. Né? Então, isso daqui serve bastante para você avaliar. Então, assim, você adiciona a partida, você pode alterar algumas coisas. Aqui você pode colocar o nome, pode alterar. Pode praticar com o computador. Aqui, lição interativa. Esse aqui parece o polvinho. Esse aparece o polvinho. Mas essa lição aqui é melhor para, por exemplo, quando você vai passar um problema, quando você vai explicar o mate de rei e dama, de repente, quando você vai passar diversos exercícios, que daí aparece o polvinho e a pergunta. Depois a gente faz umas dessas daqui para ver como que é, né? Os comentários que você pode colocar abaixo e salvar. Daí você faz as alterações necessárias. Aqui os membros, se você quiser adicionar membros para participar aqui da tua análise, né? Para fazer, são um grupo seleto que você vai fazer participar. A sala aqui para você bater papo. Oi, estou aqui. Oi, eu estou aqui. E aqui você tem um telefoninho que você pode se comunicar. Não sei se está funcionando bem, mas até na época da pandemia não funcionava muito bem isso daqui. Mas funcionava, mas não tão bem. Daí aqui já falamos, né? Então é bem, bem interessante. Mas vamos ver outro aqui. Vamos fazer Deixa eu pegar aqui. Tá, logo tirado, tá, todos, permitir, compartilhar, todos explorar. Tá, todos, tá, iniciar, de novo. Orientação branco, análise, ó, lição interativa. Criar capítulo. Daí a lição interativa, ela traz esses comentários. Daí para você, por exemplo, escolher o lance ali, o melhor lance, a melhor jogada. Vamos supor que você está ensinando uma abertura. Você clicou, ele vai dar aqui, vai aparecer ali. Então, qual movimento de peão caracteriza a abertura? Vou colocar em inglês. Pronto. Coloquei. Daí você coloca lá o lance. Aí você colocou o lance. Daí, preview, vamos ver aqui como ficou. Vamos voltar. Ó, qual movimento caracteriza? Teria que ser esse, né? Deixa eu ver se eu fizer outro. É que eu não tenho. Ó, aqui já está errado, tá vendo? Tá vendo? Já dá errado. Aqui ele já dá certo. Parabéns. Já te dá. Esse é o preview aqui, como que vai ficar quando você publicar. Então ele te dá ali o lance. Daí você tem coisas aqui, né? Daí vamos voltar lá, voltar o lance. Aqui tem uma opção, se você quiser dar uma dica. Daí você coloca, vamos supor aqui, não é o peão do rei. Pronto. Não é o peão do rei. Daí vamos lá para o preview de novo. Daí aqui obter dica. Ó, não é o peão do rei. Tá ali. Não é o peão do rei. Então não é. Então você vai fazer outro. Aí você vai ficar tentando. Tá. Pronto. Aí, acertei. Aí eu pago o preview. Daí vai continuando. Daí aqui que você vai responder quando você faz. O jogador faz uma jogada estranha. Então você pode fazer. Vamos colocar lá. Professor, Ah,
Diga. volta o peão ali, ó, e coloca o peão de novo. Inicia de novo. Voltando o peão. Será que eu não voltei? Pronto. Tá, pode colocar o peão, por favor. Joga a inglesa de novo, certo aí. Isso. Tá, mas colocar no preview, então. Aqui. É, isso, tá. Aí ele dá aquela opção de análise ali, ó. Opção de análise. Essa daqui para usar o Stockfish. Mas você pode tirar essa opção da análise, você pode eliminar dentro da configuração também, se você não quiser deixar, porque de repente o aluno pode ficar colocando ali, né, assim, para analisar na posição. Tá, agora que o senhor habilitou lá, ó, o senhor habilitou a análise, é isso? Isso aqui é análise através do programa. Ele vai analisando as variantes, né? Isso aqui Tá, é um motorzinho que funciona paralelo, né? Daí ele dá a força aqui da jogada, da avaliação de que se é boa ou não, né? tá, obrigado. Então tá, daí aqui, então fica assim, voltando. Parabéns, vamos fazer outra jogada. Fiz outra jogada. Pipocou, ó. Apareceu aqui. Eu fiz o lance diferente. Aqui. Pipocou. Então, daí você pode ir desenvolvendo desse jeito, à medida que a partida vai desenrolando. Daí, se você quiser colocar outro lance lá, coloca. Daí, aqui, qual que é o lance? Qual seria o segundo lance? Você está trabalhando uma variante, uma abertura qualquer, dentro do inglês, uma variante da inglesa, você pode colocar. Você clicou aqui, daí coloca lá, escreve. Opa. E agora? E agora? E agora, José? Aqui você vai colocar a opção, uma dica. Vamos desenvolver os cavalos. Vamos desenvolver os cavalos. Ponto de exclamação. Opa, ponto de exclamação. Tá ali. Vamos ver como ficou. Vamos voltar tudo primeiro. Obter uma dica, tá aqui, ó. Não é o peão do rei, tá? Daí eu escolhi o lance errado, tá aqui. Pipocou. Daí eu escolhi o lance certo, boa jogada. E agora? Daí aqui não apareceu minha dica. Não apareceu minha dica. E o cavalo não ficou habilitado. Acho que eu fiz alguma coisa errada ali. Cadê o cavalo? Não fiz o cavalo? Agora eu fiz o cavalo. E aqui continua. Vamos lá voltar. Go to number 1. A dica, C4. Jogou lá, boa jogada. E agora? Agora vai jogar isso. Aí, parabéns. Viram? Daí dá para fazer assim. Outra coisa legal que dá para fazer, principalmente com quem gosta de tentar avaliar esses desafios aqui, que eu falei uma vez, acho que foi numa das aulas, sobre a questão do lance do mestre. Para fazer o lance do mestre através daqui. Então, você cria um critério de pontuação. Você sabe que os lances, eles podem ser avaliados aqui, né? Você pode criar um parâmetro para determinar se o lance é bom, se o lance que ele escolheu é um lance muito ruim. Você pode dar um valor maior, diferente do que era antigamente, né? Antigamente, no lance do mestre, o jogador ia fazendo os lances e ele optava os lances estranhos, daí dava muito ponto negativo. Claro, jogar um lance assim, daí é um lance que, né? De repente pode ser uma variante nova, né? Mas, por exemplo, se ele jogar um lance assim, mas pode ser uma variante nova também. Jogar cavalo 3, C3, C5. Mas se fizer um lance meio esquisito, esse daqui, então. Um outro lance qualquer. E aí você pode atribuir um valor. Vamos supor que eu jogue esse. Ele vai dizer aqui, ó, as brancas ainda ficaram um pouco melhor, né? Aumentou um pouco. Mas ainda não foi grosseiramente.
Daí você pode atribuir um ponto à medida que ganha fique com 1, ou então de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Um critério que você adote e pode fazer uma partida inteira e ele seguindo a recomendação, perguntando as perguntas, daí ele vai ter que achar o lance e aí ele vai ganhando ponto. Daí você cria aquela escala. Não sei se todos conhecem o lance do mestre. Já ouviram falar no lance do mestre ou não? De repente eu estou falando, com exceção do Oswaldo, que já conhece de corde salteado. Não, O eu não Dinelli conheço. também. O lance do mestre é assim. Era uma partida, eles criavam uma partida, né? À medida que o jogador ia jogando, vamos supor aqui, vamos pegar aqui análise, pronto. Análise. Vamos supor aqui, o mate do pastor jogou. Esse lance aqui é considerado um lance bom, né? Porque desenvolve as peças, tá? Então tá, o jogador que acertasse o lance, ele ganhava tantos pontos. Por exemplo, se ele fizesse um lance meio estranho, vamos supor que ele jogasse esse lance aqui. Ó, você pode ver que é melhor para as pretas. É melhor para as pretas. Essa aqui é a Sokolsky, defesa polaca, né? O orangotango, um monte de coisa. E esse lance aqui é um lance, não é um lance muito bom para as brancas, considerando que ela iniciou a partida. Então ele poderia ter um prejuízo. Vamos supor que ele perdesse, fosse -1. Ele tivesse -1 ponto. E toda a partida, à medida que ele fosse acertando e errando, ou ele ia ganhando ponto, ou ele ia perdendo ponto. Certo? Até terminar a partida. Então ia jogando até terminar a partida. Daí aqui ele fez os lances, aqui ele pode criando um ponto, daí ele vai levar o mate do pastor. Aqui esse lance foi muito ruim, ele perde muito ponto. Daí leva mate. Pronto. Depois que terminasse essa contagem de pontuação, daí era estabelecido um ranking, assim. Ou você é um jogador de clube, você é um jogador de... Não, você é um jogador de torneio, você é um jogador de clube, você é um jogador de café, você é um jogador ruim demais. Ele dava estabelecendo alguns parâmetros, assim, então, para o pessoal servir como desafio. Então, tinha uma classificaçãozinha depois terminado a solução dos problemas. Entendeu ou não? Como que funciona? Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre o lance do mestre. Isso é fantástico, nostalgia, né? Porque isso no início Isso aqui é do bem antigo. 2000, final de 90, quando eu aprendi É, a jogar, meu professor tinha passado isso para nós. E aí eu tinha esse material, e eu perdi esse material, não achei mais. Aí você falou tudinho que tinha nesse. Era uma apostila. é. Eu procurei e não achei, não. Se achar aí, eu fico muito É que, grato. na verdade, você encontra muito pouco material sobre isso. Não lembro de que era a iniciativa por onde começou essa iniciativa do lance do mestre. Então, Professor, oi, chegaram a diga. lançar um livro só sobre o lance do mestre, professor. Sim, mas deixa eu ver, ó, livro O Lance do Mestre. Ah, ó, do Mark Nemick. Foi ele lançou o livro, ó. Então tem o livro O Lance do Mestre. E procurar bem, encontra isso aí, por aí. Então é uma atividade que é interessante, né, para fazer uma avaliação. Coloca todo mundo lá, coloca o telão, o tabuleiro lá, e vamos lá, vão marcando, né? Os alunos vão marcando no papel. Você deixa lá, faz uma súmula para ele ir se orientando. Falar o lance, marcar o lance, não pode haver rasura, né? E depois faz a avaliação dos pontos. É uma atividade interessante para poder usar. Dá para você desenvolver, né? Então, Professor? diga. Perdão, o título é A Arte do Lance do Mestre, melhore seu jogo de forma lúdica, do mestre FID José Costa Fernandes Júnior. Então é Editora outro, ó, Inicial. porque tem esse aqui, ó, do Marcos Namick. Ó, esse aqui é mais antigo. Isso aqui é da geração mesmo, ó. Então, olha como ele é. Original. Esse é original. Eu acho que será que eu não tenho esse lance do mestre? Oxi, eu acho que se eu procurar, porque não me engano, nessa capa aqui não me é estranho. É claro que eu já Oswaldo, devo que é ter. o homem do livro, aí deve ter. Hã?
Eu Oi? tenho o verde. Esse aí eu emprestei para meus alunos lá de São José dos Pinhais, não me devolveram mais. Livros Tinha que ter pelo emprestados. menos. Tão triste. Se eu não me engano, são 3 livros. É Ah, um rosa, esse amarelo e um verde, ó, do Marcos 160 páginas. Moenick. Noemi. É, esse daqui mesmo. Eu já me deve lembrar bem isso daqui. Perguntar para ele, Sim, ele vai ele é batido a contar toda a história. datilografia, feito com É, datilografia. para você ter uma ideia, antes eu trabalhei na Preto e Branco. Era eu e o Bolívar Gonzalez. A gente trabalhava lá na Preto e Branco, que era uma revista de xadrez. Deixa eu colocar aqui. Revista. Era uma revista de xadrez que era feita em Curitiba. E tinha xadrez ciência também. E a gente analisava as partidas e fazia matéria faltou escrever xadrez, né? E a gente analisava as partidas e daí fazia as matérias para a revista. Daí a gente pegava todos os diagramas, era tudo do decalque ali, no, tipo um decadrilha. Você ia só fazendo, porque eu ainda tenho, até hoje tenho um daqueles de pecinha de xadrez que você passa e daí ela passa para o papel. Tinha uns tabuleirinhos, tinha um monte de filipetas com os tabuleirinhos, estante virtual. Tinha um monte de filipetas, ó, essa daqui, ó. E era tudo feito assim também. Na datilografia, a gente fazia, batia, ó, preto e branco. Essa daqui. É antiga essa revista aqui. E aqui tá um pouco do nosso trabalho. Claro que era bastante Professor, coisa que... Oi. isso, isso era do tempo da estilogravura, né? Ah, essa era bem... Ixi, me lembro. A gente datilografava, tinha... uma coisa louca naquela época. Agora é outro mundo, né? Então, agora é um paraíso em termos de recursos. Só que tem tanta coisa que a pessoa se perde, né? Então tinha isso. Então esse do lance do mestre é interessante. Por exemplo, você fez aqui a partida no análise. Ah, eu queria fazer um estudo sobre isso. Queria puxar lá. Vem aqui, girar tabuleiro, continuar daqui, editor de tabuleiro, estudar. Daí você vem aqui, tchum, Augusto tirar distante aqui. Tchum, eu juntei com aquele trabalho que tinha. Ó. Tá aqui. Aqui está o primeiro, que é aquele estudo que a gente estava fazendo, com aqueles lances. Ó, com aquele lance, e aqui está o mate, o mate do pastor. Então você pode puxar para lá. Outra coisa que você pode pegar, editor de tabuleiro. Você pode limpar aqui e criar uma posição. Limpar. Daí você vai criar uma posição. Vou lá montar uma posiçãozinha. Vamos deixar o rei aqui. Que é bom. O outro rei vai ficar lá. Isso é Tá legal para dando. fazer exercício para os alunos. É bom fazer. Aqui. Isso aqui tá. Daí é aqui, crava e tchum, dá um duplo, né? Aqui. Esse é o nome alguns chamam de encaminhamento, é que você conduz a peça para onde você quer dar o golpe. Então você entrega o bispo, ele pega porque está cravado e daí Mas ele tem foi garfo em um. encaminhado para essa casa. Hã? E Tem daí garfo dá o em um. duplo. Na verdade oi? Ah, tem aqui. Vamos colocar um peão aqui. Acontece. Ah, não dá para colocar um peão, dá para colocar um bispo aqui. Haha, Mas vai me ficar pegou, cara. vai ficar difícil ainda com esse bispo aqui, mas tudo bem. É só para exemplificar. Brancas jogam, tá aqui. E daí você continuar tabuleiro, ó, estudar. Quer Force colocar. empate em 2. É, mas dá para trabalhar para tentar fazer um truquezinho aqui para ganhar o jogo. Tentar achar, depois coloca uns peõezinhos ali para complicar a vida. Ah, então tá aqui, ó. Tá aqui e tá aqui. Se eu quero alterar, quero escrever alguma coisa, comentar, tudo aqui é possível, né? Você pega. Daí você. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltar. Daí você vai lá e daí você comenta. Pode comentar aqui o lance, né?
E comente esse lance, ó. Daí você coloca lá, sacrifício, sacrificar o bispo por uma boa causa. Pronto. Sacrifica o bispo por uma boa causa. Pronto. Tá lá. Ah, tá aqui, saiu. Ó. Que são aqueles comentários das partidas. Lembra daquelas partidas que estavam tudo em inglês? Então tá aqui. Fica tudo comentado. Se você vai no mate do pastor aqui comentar, E4, daí você pode colocar o comentário aqui depois dele. Ó, comente esse lance. Anotar com símbolos também. Que às vezes o símbolo, porque os símbolos são bastante utilizados, né? Esses símbolos. Se você quiser colocar, cadê os símbolos? Roubaram meus símbolos. Ah, tá aqui. Ó, os símbolos que são padronizados do tempo desde a enciclopédia, né? Lance boa jogada, erro, jogada excelente. Daí tem aqui, ó, para tornar uma linguagem universal. Mas se você quiser colocar uma Isso me explicação, você lembra. coloca lá. Sabia que tem Oi? uma anotação que é de posição, que foi um repórter americano que inventou para anotar só a É o posição do Foresight. tabuleiro. Oi? É o Foresight. É o Foresight. Não me lembro o Tem nome agora. É o Foresight. Tem Quer uns ver? Ó? numerozinhos Vamos ainda. lá. Ó. Tá. São Foresight. Ó, anotação Foresight. Assim, então, você já, aqui a gente aprende tudo. Essa Se você mesmo, prestar essa mesmo. atenção, Se você prestar atenção, é a mesma que a gente tinha aqui, ó, na nossa configuração. Não é aqui. Ele tem ali para você, por exemplo, vamos importar partida, vamos aqui. Eu tinha alguns livros só com, Ele, tipo, de anotação, assim, das partidas dos meus alunos no final. Quando a gente não conseguia terminar, a gente anotava assim. aham. Mas é como eu falei, você pode anotar via esse Foresight, ou quando tiver pouca peça, você só anota a casa onde está a peça. É que isso daqui Sim. vem de cima para baixo e vai colocando uma torre, um cavalo, um bispo, uma dama, um rei, um bispo, um cavalo, uma torre. 3, 6, 7, 8. Daí você confere. Pião, 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 Uhum. pião, 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 pião. Minúsculo é preta. 8 3, espaço, 6, 8 8. espaço, 8 espaço. Daí peão, Daí peão, peão, e 8, daí a 8, mesma 8, coisa. 8. Isso aí. Essa daqui. Quem Ele nunca chama viu aqui, deve ó. pensar que é coisa de doido, né? Ó, vendo? É o que está escrito lá, ó. Ó, em inglês. Forsyth, Eduardo, anotação. Eduardo Forsyth deve ser um cidadão, né? Então, Uhum. aqui tá. Por isso que é FEM. Por isso que aqui no Lichess, ele está escrito como FEM. Ele tem o FEN. Ele tem aqui, quer ver? Vamos lá. Estudar, nova partida, novo estudo. Daí fez tudo aqui certinho. Iniciar. Ó, aqui, FEM. Tá vendo? Aqui você coloca. Tá aqui. Só que tem que ser desse jeito. Eu estava colocando com traço e estava errando ali. É com barra. Eu estava Uhum. pipocando. Viu? Mas é interessante. Já sabe isso aqui agora. Mas quando é 2, 3 peças, né, daí não precisa, né? Tem aqui só 2 peças, para que você vai escrever tudo, né? Tem só o rei e tem outro rei. Daí você coloca rei branco em B2 e o rei preto em E6 e assim por diante. É legal. Bom, esse aqui, então, estudar é uma mão na roda para quem quer preparar conteúdo para o estudante, para quem quer treinar, fazer teu próprio estudo dentro do repertório de abertura. Então, se você quer preparar, você pega aqui, faz separa por aberturas, né? Separar aberturas, daí você pode remeter a uma base de dados, tem um monte de coisa que você pode fazer nesse sentido. Esses daqui que tem o polvo são normalmente aquele interativo, em que vai te comunicar, e vocês podem trabalhar em cima disso, né? Assistir também serve como orientação, mostrar isso daqui muito para as crianças, para os estudantes,
funciona muito mais como uma amostragem de como que é o jogo dos grandes mestres, né? As transmissões aqui, algumas transmissões. Deixa eu ver se tem alguma coisa live aqui. Campeonato nacional, será que está rolando? Ó, aqui tá rolando, tá? Essa partida pelo jeito. Ah, cadê? Ninguém mexeu nada. Ninguém mexeu nada. Então, serve mais como uma forma de você, do aluno observar, né, como ele joga, ó, partidas, ó, as partidas só tem, é de um minuto só, né, 1-0, nocaute, é o bullet. Então, tem partida de 30 segundos, tem umas loucuras aqui. E ver como que os jogadores jogam rápido, né? Eles jogam rápido, e daí mostrar por que eles jogam tão rápido também, né? Eles jogam porque ele tem uma visão muito mais abrangente do jogo de xadrez também, né? Partidas atuais, as que estão sendo jogadas, aqui você pode curtir, né? Os streamings que você pode tentar desenvolver. Aqui eu não cheguei a usar para colocar para cá, porque baixa o kit, tá vendo? Ó? Você baixa um kit, você consegue fazer essas transmissões. Eu não fiz ainda, né? Porque não deu tempo, eu estava fazendo outras coisas. Então, mas é um mundo para se explorar aqui ainda, né? Já dá para você explorar. Os vídeos que eu já falei, que tem 1670, 1640 vídeos, 1676 vídeos, né? Tudo em inglês, em que aqui tem análise de partidas, tem poucas sobre comentários, tem um levantamento completo que eu fiz, que está em um artigo, que eu tenho que achar onde que está. A comunidade de jogadores, procure os jogadores, comunica a seus amigos, né? Aqui são os que têm asinha, os que contribuem, são os bons samaritanos, né? E aqui equipes. Equipes é onde você tem amigos, né? E tem as equipes onde você pode pegar seu grupo, né? Você tem o grupo lá, Força Aérea Argentina. Então tá aqui o grupo. Você pode realizar torneios. Aqui tá todo mundo. Só tem um conectado por enquanto. Um bando de gente preguiçosa. Aqui tem um conectado. Ó, outro. Ó, é o conectado. Outro conectado. Então, todos nossos amigos argentinos. Ó, fazendo. Então, aqui, você pode elaborar torneios. Só na equipe, isso é legal. Você pode fazer eventos. É claro que você tem que estar coordenando a equipe. No caso aqui, eu não estou coordenando essa equipe aqui, né? Então, eu estou fora aqui. Eu sou só como convidado para jogar os eventos. Mas, vamos pegar uma equipe aqui que eu sou o chefe. Vamos ver. Isso aqui eu sou chefe, xadrez legal. Isso aqui é dos advogados. Deixa eu ver se é uma dica. Isso aqui as crianças fazem. Ó, elas já aprendem rapidinho. Pega o jeito na coisa e já faz acontecer. Então, vou pegar. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Esse daqui, da Secretaria Municipal. Não tem ninguém aqui, tá bom. Então, ó, aqui aparece, para quem monta a equipe, tá tudo aqui, ó. Batalha de equipes, torneio suíço, mensagem para todos os membros, expulsar alguém da equipe, pedido recusado, porque o pessoal tem que pedir para entrar na equipe. Líderes da equipe, configurações. Se você quiser criar um torneio, você vem aqui, torneio, escreve o nome, torneio. Torneio, pronto. Tempo de reflexão, escolhe o tempo que você quer marcar, né? Descrição do torneio, tempo para iniciar o relógio, ele fica dando um alerta, né? Contagem regressiva. E daí você cria o torneio, daí ele já fica disponível. O link você distribui para a galera. Pronto, deve ser você distribui para a galera. Como não tem ninguém, então não tem torneio, né? E você pode colocar tempo mais reduzido, você pode, ó, aqui posição inicial. O torneio ele pode ser temático, em cima de uma posição. Você coloca 8/8/8/8, coloca o sinal de peões, tá aqui. Aí todo mundo vai jogar só aquele temático, só batalha de peões, com os peões, rei e peões. Ou com bispo, finais de torres,
Todo aqueles temas que você escolher. Aí fica aqui, ó. Só que tem que colocar daquele no FEM, aqui no Foresight. Tem que colocar no Foresight, né? Naquela linguagem que vocês viram aqui. Tchum, assim. Tchum. Opa, Foresight. Foi aqui, Foresight. Pronto. Tá aqui. Deve ser coloca. Então você pode realizar torneio, marcar periodicamente competições para ir jogar. Ó, aqui que alguém tinha me desafiado. Ah. Então aqui vocês podem montar. E, inclusive, pode montar várias equipes, né? Você pode ter várias equipes, jogar. Essa equipe que você for formada, pode jogar torneios no Lichess por equipes. Você desafia outras equipes. Tem campeonato só de equipes. Tem campeonato, competições. Por isso que eles pegam assim, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui, o Calau do Peru aqui, que tem 547 membros. Eles me chamaram aqui, eu joguei por eles também. A gente vai lá brincar com as partidas. Peonesa Manada também, foi sair da Argentina. Esses daí. Elite, Rio, todos esses aí. E tinha outra, cadê as minhas outras equipes? Só das quebradas. Isso aqui são todas molecadas. Então é bem interessante, porque aqui você monta, você está estudando uma abertura, pode fazer um torneio temático. Você está estudando um meio-jogo, faz um torneio temático. Você está estudando uns finais, faz um torneio temático. Então, faz com que seja essa prática um exercício contínuo. Porque, às vezes, você ensinar assim, falar assim, nesse tipo de posição, a oposição do cavalo, a posição do rei, assim, manter a posição do cavalo é importante, porque no final ele vai conseguir promover o peão, ou vai conseguir expulsar o rei da casa da frente. Então, daí você tem que provar por A mais B. Daí ele coloca eles na prática aqui para jogar. Então é bem bacana, né? Tem os fóruns, né? Tem fórum, tem blog, tem os blogs que tem, você pode participar aqui da comunidade ou pode criar os seus, né? Ó, meu blog, eu não tenho nenhum blog aqui. Eu acho que eu vou fazer um blog depois. E daí colocar aqui. Então tem essas coisas. Ferramentas, né, que é análise. Análise, você analisa a partida toda. Você pode introduzir a partida, pode colocar o Stockfish para avaliar para você. A posição você pode colocar pelo Foresight. Você pode colocar em PGN. PGN é interessante porque PGN foi a forma mais simplificada que facilitou muito a vida do xadrez. Porque o PGN ele não é uma imagem, ele é uma anotação. É como se fosse o Word, por exemplo, o texto. Ele não pesa, então ele não tem o problema de ficar carregando muito o programa. Então ele facilitou bastante para o xadrez, né? Ele trouxe uma vida assim, para o xadrez. Porque a partir desse PGN, do PGN, que é I4, I5, cavalo F3, cavalo C6, C4, bispo C5, C3, B4, D3, o cavalo F6, assim por diante. Ele facilitou muito para reproduzir as partidas, para você montar a posição partida. Isso aí. Bom, então basicamente isso. O que vocês vão ter que fazer mais para frente vai ser justamente o seguinte. Vocês utilizando, vendo, observando todas essas quantidades de atividades, vocês vão organizar uma atividade aqui no Estudar. Você pega o Estudar aqui, cria uma atividade. Já mostrei mais ou menos ali. E se você sentir dificuldade, é só perguntar daí como que faz. Você pode criar uma atividade interativa, pode criar uma partida analisada, pode criar um final, alguma coisa que seja importante assim, para vocês. Porque veja só, o que fica aqui? Ó, todos os estudos que são global. Meus estudos, o que eu estou fazendo para mim mesmo, né, para usar. E tudo para qual contribuir. Esse é com relação aos outros. Os estudos que são públicos, você pode ter os estudos privados, que você não lançou ainda, porque ainda não está a 100%, e vai querer lançar mais para frente. Meus estudos favoritos, né, o que você catou, que é interessante, que pode ser útil para as tuas aulas. Aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar uma aula
sobre qualquer tema e fazer aqui, colocar aqui no... Vamos montar um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui um estudo de... vamos colocar o mate do Philidor. O mate do Philidor. Mate do Philidor. Pronto. É um estudo público, daí você determina os parâmetros que você quer colocar, né? Decide ali, daí iniciar. Daí capítulo você coloca... deixa capítulo aqui, vou deixar. Daí você quer fazer, aí você escolhe se é interativo, vai fazer aquele polvinho lá, né? Ou vai fazer que ele seja simplesmente uma análise. Eu vou colocar interativo, lição interativo. Pronto. Criar capítulo. Pronto, já está aqui. Já está aqui. Só que aqui eu tinha que montar a posição, né? Eu tinha que montar a posição. Deveria ter montado a posição. Daí a gente volta aqui, deixa eu ver. Tchim. Limpar a conversação, excluir o estudo. Aqui você exclui tudo. Vamos fazer de volta. Vamos fazer outro. Tum. Tum. Vamos colocar aqui. Philidor. Pronto. Philidor 1. Iniciar. Daí aqui você coloca. Vamos começar com feita no canto. Então vou colocar 6. Não, vou colocar a torre na primeira casa aqui. A torre, vou colocar 5. Então, vou colocar o rei vai estar na 6. E mais uma casa vazia. Não, o rei aqui vai ser o R. 6R. 6, 7, 8. Então não pode ser. Então tem que ser 5. 5, Rzinho e uma casinha. 5, 6, 7, 8. Pronto, o rei está aqui. Tem os peõezinhos vão estar aqui. Vou deixar tirar isso daqui. 6. Professor, Oi. Oi. não sei, eu vou interromper talvez aí, se o senhor achar Pode que está... falar. Eu poderia ter jogado uma partida lá e salvo em PGN e já largar aí agora, por exemplo. Só clicava ali no Claro, PGN e colocava poderia. ali, né? Isso. Também dá. E daí Seria mais coloca para fácil, analisar. né? Esse Ele aqui é um poderia... caminho, mas tem um caminho mais fácil, que é justamente isso daqui, ó. Editor de tabuleiro. Ali eu estou mostrando por causa do PGN, mas você pode Pois montar é, como isso que eu editor. pensei. E aí É. Deve editar e ser mais depois... rápido, ó. E aí depois eu Coloca a salvo em torre lá. PGN, isso aí tem como? Oi? E Não, aí isso aqui depois não eu... precisa. Não precisa salvar em PGN. Você monta a posição, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá, Vou montar a posição. tá bom. O cavalo está aqui. Vamos colocar uma dama tá aqui. Opa, isso é dama preta. Depois a gente regula. Opa, tá em xeque. Tirar esse rei daqui. Deixa eu escondidinho aqui. Pronto. Aqui tem mais. Aqui não Tem vai ter dois mais reis aí, mate. professor. Tem dois reis brancos. Pronto. A dama aqui vai atrapalhar meu mate. Eu vou colocar a dama boba. Vai atrapalhar o meu mate. Vou colocar aqui. Tá, só para ficar, ó. Brancas, você coloca aqui, ó. Aqui, estudar. Daí, Philidor. Eu tinha errado, porque lá. Você pode colocar uma partida integral e pode mostrar a posição básica, por exemplo, aqui. Daí ele joga lá, cheque. Daí se joga aqui é mate, né? Daí ele vai ter que jogar para lá. Aí você dá o cheque, daí ele volta, você dá cheque, se vem para cá e mate, vai ter que ir para lá, daí você entrega a dama. Ele pega e mate. Daí você pode escrever os comentários aqui. Pode submeter uma análise aqui, ó, para ver mate quantos lances, aqui tem tudo analisado. Dá para, aqui já está anunciando mate já. Então tá. E aqui você pode explicar, pode contextualizar, mostrar que o Philidor, a história, algumas partidas que esse mate aconteceu. Você pode citar aqui, selecionar 2, 3 partidas, 4 partidas.
quanto você quiser, você tem que considerar que o trabalho que você está fazendo vai ser para você depois, né? E daí te Eu tô favorece. tentando salvar ali, que eu tô fazendo exercício de tática aqui, só que não tá indo pra te salvar. Escrevi e ficou de boa. Agora, o exercício tático, Ah, deixar é? salvo, não tô sabendo como salvar. Professor, uma outra pergunta. É possível Oi. a gente desenhar setas no tabuleiro? Setas? Tem que ver se vai aparecer. Eu não testei aqui. Vamos ver. Vamos voltar aqui o lance. Pronto. Vou deixar aqui. Vamos voltar aqui. Mudei e voltei. Ó, a seta ficou. Ó, saí. A seta ficou. Cadê a seta? Ó, a seta ficou. Agora eu vou sair disso aqui. Eu vou sair e vou criar a partida. Professor, Oi. essa atividade aí, ela vai ficar salva no Google Class ou vai ter que apresentar alguma coisa assim? Só vai Você salvar? vai ter que copiar o endereço, você vai ter que anexar o endereço. Tá aí. Só o link lá, então. Ó, Filidori, ó, só voltar aqui, só um minutinho, ó. Tá aqui. Você pega esse link aqui, Ah, tá. copia e cola lá no teu, como que é? No Google Class. planejamento. No planejamento. No teu Ah, planejamento. Porque você vai elaborar um planejamento. Ele pode ser assim, deixa eu mostrar aqui, tem uma coisa interessante. Não sei se vocês conhecem aqui, acho que é aqui, isso aqui. Não sei se você já conhece isso daqui. Tem um site, ele até um ponto é gratuito. Mas ele é interessante porque ele usa IA, ele faz planejamento também de aula, ele facilita a vida. Eu fiz um teste aqui, cadê? Eu vou entrar aqui. E ele vai dar para você, aqui tem um plano de aula. Ó, isso aqui foi ele que fez. Ó, objetivos. Tá, eu passei os pontos principais para ele foi fornecendo, né? Ó, desenvolvimento, ele te dá é uma mão na roda, isso aqui ele faz com IA, né? Ele faz com IA, você pode digitar conteúdo, colocar ali. Agora eu não baixei aqui, né, para ver como ficou a formatação. Vamos ver só se dá para baixar. Legal. Ó, baixou aqui em Word. Então é interessante, porque de repente facilita. Claro que ele tem uma limitação, ó, tem crédito. À medida que você vai usando, vai acabando os créditos. Se você errar muito, aí está perdido, porque perdeu tudo, né? Mas ele é interessante para conhecer esse daqui. Você já sabe, fez o teu trabalho lá, você fez o grosso da história, né? Agora você vai fundamentar, você vai colocar aqui, criar. Ó, criar. Qual o assunto da tua aula? Ah, eu estou ensinando o mate de rei das peças, né? Mates básicos, né? Ano. Aí você separa aqui pelo ano que você vai trabalhar. Qual o método utilizado? É expositivo? É ativo? Socioemocional? Técnico? E o teach aqui, que eu não sei qual que é o deles. Descreva o conteúdo. O conteúdo tem como objetivo ensinar os fundamentos básicos. Se coloca. Vamos colocar, né? Vamos fazer isso aqui. Qual o assunto? Vamos escolher um assunto aí. Vou colocar o mate do Filidor aqui, já que eu estava fazendo. Mate. Mate do Filidor. Pronto. Qual que é a metodologia? Opa. Origem da filosofia. Ó, xadrez. Ah, qual é o assunto do xadrez? Xadrez educação. Então, não é a metodologia ativa. Vamos colocar para. Vamos colocar o sexto ano. Descreva o conteúdo. Em o ensino do. Tá travando? Mate do. Eu vou perder 150 das minhas moedinhas. Pelo menos vocês vão aprender ali, pelo menos, sabe? Ensino mais geral. Cadê? Desapareceu daqui. Ah, tá gerando ainda aqui, ó, a barrinha. Ele vai me dar um calhamaço de informação
E você pode pegar essas informações e adaptar para o seu estudo. Sua aula está aqui. Daí tem aqui o calendário, tem um monte de coisinha interessante. Ó, ele vai fazer tudo aqui para você. Claro que o que você fez realmente, que vai ser trabalhado, está aqui. Aí você tem que puxar isso daqui pro teu trabalho que você salvou lá. O nome desse site é esse daqui. Deixa eu colocar lá para vocês. Copiar. Esse daqui, se você sugerir amigos, você pode ter um desconto. Você pode ganhar de graça esse daí. Vamos colocar lá no chat. Depois eu leio aqui que. Ó, comece a aula revisando o livro de estratégia, que está gerando conteúdo aí. Aprendizado, utilize plano de aula para. Mas aqui saiu diferente ali, né? Eu acho que eu peguei o outro, a aplicação do conhecimento. Ele te dá o roteiro, mas aquele é diferente, eu fiz o outro. Acho que eu peguei o errado. Não peguei o plano de aula. Mas é assim, é basicamente isso. Aqui eu acho que não tem muito segredo. Como que vocês podem fazer? O mais difícil é isso daqui, né? Mesmo assim, se esse daqui não for útil, eu vou deixar um outro, um template lá para vocês usarem como referência, para vocês colocarem, desenvolverem o conteúdo. Então eu deixo o template. Daí, na próxima aula, a gente vai discutir mais sobre os planos de aula que vocês elaboraram. A gente vai discutir, ver as ideias, tentar avançar nessas ideias. Eu vou pegar alguns dos trabalhos de vocês ali. Se vocês tiverem alguns que vocês queiram que eu comente ali, eu comento. Mas eu vou dar uma olhada geral e alguns deles eu vou selecionar para poder analisar. Tá? Tá certo? Deixa eu ver se saiu aqui o meu. Preparação da aula. Livro sobre estratégia, plano de aula para o Matos Filidor. Aqui, ó, plano de aula. Cadê o meu plano de aula? Tá rodando aí. Nossa, saiu até a ilustração. Oxe, palavra-chave, ó. Objetivo, ó que legal. Objetivo secundário, introdução, situação, contextualização. Viu que legal? Tem muita coisa aqui. E daí você salva isso daqui, baixa no teu computador, revisa, né? Se você quiser formatar para ficar mais bonito, melhorar aqui o conteúdo, dá uma olhada ali o que é necessário, e daí você pega o link lá do trabalho do Filidor que vocês fizeram, clica e coloca aqui. Acha onde se encaixa. Conectando a teoria. Isso aqui tudo serve como uma forma de você desenvolver o teu planejamento de aula. Bem legal. Saiu tudo aí. Entenderam? Ou quase nada entenderam? Alguma dúvida? Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Tá um Isso eu acho silêncio legal. mórbido. Não, eu estou ouvindo, mas É eu interessante, né? pensando onde é que o senhor vai colar aí o link. É que você baixa aqui, ó. Você baixa e ele é salvo em Word. Ele é salvo em Word. Quer ver? Ó, eu vou abrir ele. Eu baixei um aqui. Eu cliquei e baixei. Ele vai abrir o texto. Depois eu mostro para vocês ali. Daí, o link aqui você vai lendo aqui. Vai ter que ler para ver o que realmente te serve ou não serve. Em geral, aqui até que é bem estruturado o conteúdo, ó. É bem estruturado, bem planejadinho, tem bastante. Você pode formar duplas, ele te dá a sugestão de como você deve desenvolver o assunto. Ó, formar duplas entre os alunos, distribuir tabuleiros e peças de xadrez para cada dupla, apresentar a posição inicial do mate de Filidor para os alunos, dar 15 minutos para que os alunos analisarem e discutirem as melhores jogadas para realizar o mate. Então ele te dá uma aula aqui. Ele te dá o conteúdo, está pronto aqui. E você viu que foi coisa de segundo? Quanto que eu esquentei da cabeça aqui? Nada. Aí eu vou esquentar talvez mais ali no Lichess.
para colocar, citar alguns exemplos, mostrar alguma coisa para enriquecer. Você não vai mostrar só o mate do corredor, o mate do Philidor. Você vai trazer algumas coisas novas ali, tentar acrescentar alguma coisa a mais. Então, por exemplo, mostrar algumas partidas que foram jogadas, que combinou com o mate do Philidor, essas coisas. Então, nesse sentido. Deixa eu parar aqui só para mostrar como ficou. Eu parei isso daqui, eu vou puxar lá. Acho que é aqui, pronto. Ó, deixa eu habilitar a edição. Sim, aqui ele te dá até o BNCC aqui, que é o código do... Pronto. Ih, rapaz, me fechei. Ah, tá aqui. Pronto. Dá para ver? É? Estão vendo? Oi, oi. Não? Agora não tá aparecendo, professor. Agora. Não, Tá estava aparecendo? aparecendo só o senhor. Estava aparecendo só o seu rosto. Agora aparece só Ah, escrito Laudelino. o Laudelino. Presente. Deixa Laudelino É, aparece. vai ficar Laudelino. famoso, né? Deixa eu pegar aqui que eu já vou abrir aqui. Deixa eu ver, tentar de novo. Tá aqui. Ensino. Agora. Agora tá aparecendo um BNCC, objetivo 57 Isso. minutos. Então, esse daqui é a produção que ele fez lá. BNCC é daqui que são aquelas o enunciado, né, que é do Ministério da Educação, que fala sobre o tema, sobre o que está sendo abordado, né? E o objetivo, ó, compreender o movimento das peças. Tá aqui, ó, tá tudo no Word. Daí eu não gostei da estruturação aqui. Eu tô achando que tá muito feio. Eu gosto de deixar tudo arrumadinho. Vou colocar aqui, pronto, vou justificar aqui, ó. E daí vou lendo, vou consertando. Ah, não gostei da letra. Aqui é lato. Vou colocar outra letra. Vou colocar outra aqui, vou colocar Arial, vou colocar Times New Roman 12, pronto, tá aqui, ó. Não gostei do azul, posso trocar. E daí você vai arrumando, ó. Só que aqui você tem que colocar o cabeçalho para colocar o nome de vocês, né? Passa aqui, daí você coloca o nome, coloca a disciplina, coloca aqueles dados básicos assim. Daí você coloca plano de aula para xadrez. Daí aqui você vai olhando, vendo o que realmente te serve, está tudo certo. E aqui você vai achar um espaço onde colocar o link, né? Aqui você vai colocar. Deu 4 páginas aqui nesse daqui. Deu 4 páginas. Que trabalho nós tivemos? Nenhum. Apenas colocar aqueles dados básicos. Se você quiser, você arruma tudo, selecionar tudo, daí ajeita lá, coloca variável, coloca o 12, coloca. Pronto, já arrumei. Agora deu 5 páginas. Tanto, 5 páginas. Tem os erros aqui, os possíveis erros. Isso aqui eu não sei que estava errado. Tá. Daí você corrige o que for possível. Viram? Que legal? Entenderam? Eu mandei ali pelo chat aquele lá para vocês. Acho que ele pode ser útil. Deixa eu ver as mensagens agora, que tem mensagem. Vamos ver. Boa noite, boa noite. Atrasado. Boa noite, Cristina. Boa noite. Boa noite, Degar. Boa noite. Aldelino, que pena que não tinha mostrado o site do Licença na aula. Eu tinha feito sobre ele também. Um trabalho, certo? Mas o professor não poderia repetir algum site. Não, nesse caso é outro, né? Isso aqui é do planejamento de aula. Mostrei, não sei se era disso que se referia. Tá. Mostrei algumas variantes legais, mas tudo certo. Ficaram bem perdidos no xadrez espelho. Aquele da lista que se contou. Sim, isso Cavalo daí de foi lá 3 no e o início cavalo. da aula. Site é pronto. Aqui fechou. É isso aí. É basicamente isso, pessoal. Dúvidas, dívidas,
Minha dúvida ali é como deixar a posição no estudo que eu tava fazendo, só que não tá ficando. Eu tô clicando aquelas três setinhas, né? Daí eu vou lá em editor de tabuleiro, daí Aham. eu limpo, eu coloco as peças na posição que eu quero, só que daí ele não tem ali como salvar, ele vai ali em estudar, em continuar É, mas daqui. é assim que você salva. Aí que tá. Deixa eu voltar. Cadê minha página? Roubaram minha página. Tá. Mas, Vamos lá. professor, ali no Word ali, o senhor vai colar onde o link do Lichess? É ali onde o senhor Ali você vai colocou. ter que achar um canto ali para colar. Mas tem que Ali ter um você acha texto, ali. identificar de alguma forma. Você fala o conteúdo, o conteúdo abordado, por exemplo. Cria um tópico ali. Conteúdo abordado, o que vai ser trabalhado. Daí você Tá, desenvolve. Deixa eu só voltar para explicar para ele aqui, ó. Olha tá só bom. aqui. Você vem aqui, Sim, aqui, editor de tabuleiro. sim. Daí você vai criar a posição que você quer. Por exemplo, essa posição básica aqui. Essa aqui, eu vou mexer um pouquinho para. Pronto, essa daqui. Aí você quer fazer o quê? Quer salvar. No estudo, você salva aqui, estudar. Se você Ah, quiser mexer mais nessa posição, você vai em análise. Você vem em análise, e daí você, por exemplo, eu queria avançar um pouco mais aqui. Tá, fez em análise, você vem aqui, ó, nesses três, aqui em cima, ó, estudar. ah, Aí nas estudar ferramentas, remete não, né? já para o teu, ó. Você pode criar um estudo novo, Ou se você deixar nos já meus tiver. estudos. Ah, tá. Se você já tiver um estudo aqui que tem um nome, que ele vai fazer parte, você clica nele. Eu Aí tava ele indo vai. direto no estudo, daí onde que eu errei? Mas é assim, é tudo bem intuitivo, não é relativamente simples assim. É que no Profesor, começo a gente se bate um pouco. Diga, a aula o estudo que nos temos que hacer ahí puede ser sobre cualquier posición o puede ser abertura, puede ser qualquer posição. alguna... ¿Eh? Pode ser sobre abertura, meio jogo, final, tática, qualquer tema Hallar de mejores lances xadrez. para mate en dos o en tres, así también. Isso, isso. Pode ser um esboço do lance do mestre, se quiser fazer também, né? También, estaría bueno. Que, que daí é até interessante, porque daí compartilha, todo mundo vai tendo um lance do mestre. Beleza. Daqui a pouco a gente faz um livro com o lance do mestre. Então, mas é basicamente isso. Se tiverem dúvida, talvez quem tenha mais dúvida vai ser quem não veio, né? Que não veio, não conseguiu. Mas eu acho que pelas explicações, eu acho que consegue captar aqui, né? Então, é basicamente isso. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida? Vou fechar Era isso só daqui. aquilo mesmo, agora já tô fazendo Tá, estudo ali um pouquinho. Ô, tá. professor, é o Oi, Edgar aqui. tô ouvindo, diga. É, eu posso usar, eu tenho dois planejamentos já prontos, que eu já Uhum, trabalho com esse material com meus alunos na escola. E eu coloco eles para apresentar os trabalhos para mim. E eu tenho já 2 anos com isso. Uma turma, depois que a gente trabalhou, eles pesquisaram, aí desenvolveram é, golpes de abertura, e a do ano passado desenvolveu finalização. uhum. Aí eu já tenho tudo planejado. Eu posso enviar? Eu tenho que criar Você um. pode enviar, mas é interessante que você some. Se você já tem alguma coisa, use aquilo que você tem e some com mais alguma coisa, porque daí ele vai crescer em termos de conteúdo para você mesmo, né? Quanto mais você tiver, melhor, porque é o trabalho teu que você vai poder utilizar, né? Então é importante, sempre que possível, sempre dar um passo à frente, né? Então é legal. Mas dá para usar sim, não tem problema não. Beleza. Eu vou disponibilizar ali no Classroom depois o enunciado. Eu já elaboro o enunciado, coloco lá. E daí eu vou só elaborar daí o planejamento, o template e coloco lá também. Tá bom? Eu vou parar a gravação agora. Parando a gravação.